Fala pessoal, está começando mais uma aula aqui da Intense Ensina e hoje a gente vai falar sobre aplicações das leis de Newton, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar aqui no primeiro ponto sobre a força normal e a força peso. Quando a gente tem é muito comum aparecer quando fala de aplicação da lei de Newton, sempre de um plano inclinado, mas aqui a gente só vai utilizar só para explicar a questão da força normal e também a força peso. Quando a gente tem um bloco descendo, como a gente tem aqui, esse bloquinho descendo aqui, é muito comum a gente ter uma ideia, por exemplo, aqui, a ideia de que a força normal, que é quando o bloquinho, a força da superfície sobre o bloco, o força-peso é uma reação da força normal, mas não é, certo? Então, muita gente tem essa ideia de que elas são uma força-reação baseada na terceira lei de Newton, né? Ação e reação, mas não são, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente faz um exemplo aqui, esse daqui do lado, que a gente tem, gente, hipoteticamente, mas pensa, a gente tem a Terra, uma mesa em cima da Terra e uma caixa em cima da mesa. A gente tem a força normal para cima e a força normal para baixo, certo? Só que aqui é negativo, tá bom? Esse força normal aqui de baixo para baixo. Aqui é negativo, fica meio apertado, mas é negativo. E a gente tem a força-peso do bloquinho em relação à Terra e a Terra em negativo para cima, certo? Então perceba, a força normal não é uma reação da força-peso, tá bom? Então essa daqui é só para vocês terem uma noção do que se trata cada uma, beleza? Agora, é muito comum também quando a gente está estudando a aplicação das leis de Newton, a gente se deparar com elevadores, tá bom? Então é o seguinte, nos elevadores, quando a gente tem uma pessoa dentro do elevador, o elevador em repouso, né, ou em movimento retilíneo uniforme, na vertical, né, a força normal ela é igual ao peso, que é mg, né, que é massa vezes a gravidade. Se o elevador estiver em repouso ou movendo-se verticalmente com velocidade constante, subindo ou descendo, a resultante sobre o indivíduo é nula. Agora, se o elevador estiver se movimentando com uma aceleração não nula, a força normal ela vai ser diferente que o peso. Nesse caso, o valor da força normal é chamado de peso aparente. Assim, em casos, né, a gente também tem alguns casos, né, com o elevador acelerado ou retardado. E o que a gente vai explicar agora nesse momento. No movimento acelerado, a força resultante, tem o mesmo sentido do movimento, ou seja, da velocidade. No movimento retardado, a força resultante tem sentido oposto ao do movimento. Então, nesse ponto, primeiro caso aqui, a gente vai explicar melhor. Vamos lá. Nesse primeiro aqui, ó, o elevador ele sobe acelerado. A gente tem o seguinte, que a força normal, como ele está subindo, a força normal, ele vai ser o seguinte, força normal maior que o peso. Sabendo disso, a gente tem que a força resultante é igual a força normal menos o peso, porque estão em sentidos opostos, repare, as setinhas, igual a massa vezes aceleração. Logo, a gente pode isolar, né? A gente tem que a força normal é igual a mg mais ma. Ah, mas da onde vem esse mg? O peso é o que? É massa vezes a aceleração, que nesse caso é a gravidade. Beleza? A gente pode isolar a nossa massa, né? Então fica a força normal m vezes, abre parênteses, né, g mais a, fecha o parênteses. Então esse aqui é no caso do elevador sobe acelerado. No segundo caso é quando o elevador sobe retardado. Nesse caso está tendo repare que o peso ele é superior que a força normal. Nesse caso a gente tem que o peso é maior que a força normal. Nesse caso ao peso menos a força normal é igual a massa vezes aceleração.
a força normal é igual a mg menos ma. Logo, a força normal vai ser abre parênteses, né? Eu tô isolando o m, né, a massa. Então vai ser m, abre parênteses, g menos a aceleração, fecha parênteses. Logo, a gente sabe que a aceleração é menor ou igual a g. Nesse caso aqui. No terceiro caso, a gente tem que o elevador ele desce acelerado. Logo, portanto, a gente tem, como ele está descendo acelerado, a força-peso vai ser maior que a força normal. Portanto, a gente tem que o peso menos a força normal igual a m vezes a. Logo, força normal é igual a mg menos a força normal. Força normal é igual a m, abre parênteses, g menos a, fecha parênteses. É a mesma coisa que aconteceu na anterior, né? No elevador sob retardado, né? Deu a mesma resposta. Opa. Aí, g. Então a aceleração vai ser menor ou igual a g. E agora, no elevador sob retardado, então a gente tem que a força normal é maior que a peso. A força normal é menos o peso, massa, vezes aceleração. A força normal é igual a mg mais a. Logo, a gente tem que m, né, a força normal, vai ser m isolando, então abre parênteses, g mais a. Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão de tração, a força exercida por meio de fios, né? Então a gente vai falar de tração. A tração nada mais é do que a força aplicada da corda sobre um bloco. Então a gente chama de tração da corda sobre o bloco A, do bloco B ou do sistema. Então é isso. Então a gente aplica a segunda lei de Newton. Nesse caso aqui, a gente tem um fio puxando, né, entre dois blocos A e B. Então a gente quer saber a tração, né? Então nesse caso a gente tem aqui que a tração do bloco B sobre o fio é T1 e a relação ao bloco A é T2. Nesse caso a gente tem que T1 no caso menos T2 igual a massa, que pode ser MC da corda nesse caso que a gente está considerando, vezes a aceleração. Observando a equação que a gente teve aqui, a gente percebe que, em geral, T1, nesse caso, T1 ele é diferente de T2. Se a corda tiver massa desprezível, isto é, quando a gente fala desprezível, é a massa vezes aproximadamente igual a zero. Nesse caso, a gente tem que T1 menos T2 é a massa da corda, né, no caso, a aceleração que a gente pode considerar. Então, aceleração zero, a aceleração igual a zero. Então, assim, nesse caso, a gente tem que todo esse lado vai ser zerado. Então, a gente tem que T1 é aproximadamente igual a T2, quando a gente tem que a massa é desprezível. Os cálculos eles ficam complicados quando o fio tem massa não desprezível. Então, para evitar tais complicações, a gente não usaremos em geral um fio ideal, né, nos exercícios. Então, é muito difícil mesmo a gente ter que calcular a massa da corda. Então nisso a gente considera um fio ideal, que ele é flexível, porém inextensível, isto é, que não estica, e de massa nula. Então fique tranquilo que a gente não vai precisar
calcular em relação a isso. Mas o que vocês têm que entender nesse ponto aqui, em relação às forças exercidas sobre meio de fios, é a questão de utilizar a segunda lei de Newton e a questão de posições, ou seja, na questão de sinais, que tem que ter cuidado para na hora de você direcionar as forças que estão sendo aplicadas do fio e também analisar sempre, não esquecer, claro, do sinal negativo. Então perceba, a gente tem um T1 aqui e o sinal contrário, menos T1. E a gente tem menos T2 e o T2 aqui. Então a gente tem que analisar como que você vai organizar. Mas de modo geral a gente vai fazer exercício em outros vídeos, porque vai ficar mais claro isso daqui, tá bom? Então esse aqui é uma aula mais para dar uma pincelada, dar uma geral para vocês aqui. Então vamos lá. A gente tem o seguinte, em relação a muitos exercícios de aplicação de Newton aparece muito a questão de polias. Então, basicamente, a gente tem aqui a primeira polia, a gente tem também conhecida como máquina de Atwood, né, que eles falam, que é a seguinte, a gente tem o peso de PA, olha, o vetor para baixo, o vetor de PB para baixo e a tensão. Então você vê como que você tem que direcionar e relacionar isso. Aqui na segunda polia, a gente tem o seguinte, a gente tem o peso para baixo, a velocidade a gente considera para cima, nesse caso, estou supondo aqui, né, mas é bem provável. E também a gente tem uma tensão da corda, aproximadamente igual ao peso, e também aqui também uma tensão, né, que é aproximadamente igual ao peso. Nesse caso sendo puxada, e assim a gente está puxando esse bloquinho aqui. Nesse caso, como vai aparecer em muitas questões, é de várias polias, ou vai aumentando as polias. Mas nesse caso a gente tem o seguinte, a gente tem a força-peso para baixo, depois a gente tem a velocidade para cima, e assim a gente tem que 2T, por que 2T? Perceba, a gente tem uma tração para cá, a gente tem uma tração aqui, uma tração para cá. Então a soma dessas duas aqui nesse fio vai ser 2T. Então, ou seja, a força que recebe é 2T, o bloco C aqui. Supondo que a velocidade seja constante. Então 2T é aproximadamente o valor do peso, né? Ou a gente pode considerar também que a tensão é aproximadamente o peso dividido por 2. Logo, a gente pode considerar que aqui no final essa tensão, essa tração, né, tração que a gente chama aqui no início, ela é o peso dividido por 2. Ficou meio apertado, mas aqui no início é isso. E quando a gente vai aumentando os pesos ao longo do... aumentando as polias, a gente vai aumentando vai dividindo, ou seja, essa tração aí. Então nesse caso, quando tem 3 polias aqui, a gente vai facilitando. Então vamos lá, vamos analisar. A gente tem o peso aqui, depois a gente tem uma tração aqui, né? Depois dessa tração, a gente tem uma outra tração aqui, se eu não concordo, tem uma outra aqui. Então a gente tem T e T. E aqui, essa tração que está aqui, vale quanto? Vale 2T. Tem essas duas aqui, então essa vale 2T. Então essa vale quanto? 2T também. E essa daqui? 4T. Portanto, olha como que é fácil, gente. Não é difícil esse ponto de tração. 4T é aproximadamente igual ao peso. A gente divide, então fica aproximadamente o peso dividido por 4. Então a tração lá no início que está sendo puxada, ela tem um valor de quanto? A tração é igual a o peso dividido por 4. Então ela vai sendo dividida ao longo das polias, essa força que você está aplicando, essa tração lá no início. Agora vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem uma tração. A gente tem uma tração aqui, que nesse caso vai ser uma aqui, né? Depois outra aqui, no caso, e tem essa daqui. Então, vai ter essa e essa. Portanto, você basicamente tem duas trações, porque você tem essa, que é a mesma dessa daqui de cima, e essa daqui. Logo, você tem que o peso
Então, nesse caso, é só meio que um pouquinho estranho como está sendo formada essa tração, mas ela é a mesma. Então, você tem uma aqui, mas ela vai ser duas tração, duas polias, então fica, e aqui, né, esse daqui. Portanto, fica T igual a 2T, que vai ser 2, pera, desculpa, esse aqui é P, né, aqui é o P, portanto, fica a tração, que é aproximadamente o P dividido por 2. Esse aqui é a nossa tração aqui. Então aqui é 2T, tá, gente? 2T. E a tração lá no início vai ser a tração do peso dividido por 2. E nesse caso aqui, a gente pode considerar que são 5 polias, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então ela vai sendo dividida. Então, basicamente, a gente pode calcular que a tração aqui vai ser o peso dividido por 5. Então, pessoal, nessas questões aqui de polia, basicamente, você tem que meio que dividindo e analisando como que vai ser a questão das forças e como que ela vai sendo se distribuída ao longo desse sistema. Basicamente é isso que vocês vão se deparar, tá bom? Então, nesse momento aqui é meio que para vocês verem como que a força vai sendo dividida e vai sendo desenvolvida para assim facilitar, né? Claro, como vocês podem resolver exercícios aí em relação a isso. Então vamos dar prosseguimento aqui. Vamos lá para o próximo ponto aqui. Então agora a decomposição de forças, que é muito importante, principalmente na hora que a gente vai estudar os exercícios aqui em relação a bloco, plano inclinado. Então vamos lá. A gente tem uma força, né, um vetor força, e a gente tem que decompor ele. A gente sempre utiliza as coordenadas x e y, beleza? Então vamos lá. Então a gente tem aqui, vou fazer um plano cartesiano. Então a gente tem aqui o y e o x. E aqui a gente pode puxar a nossa resultante. Então essa aqui é a nossa força, certo? Que está em relação a um plano XY, beleza? Então agora a gente vai fazer um tracejado aqui. E aí, beleza. Agora a gente vai puxar, dividir esse vetor em x e y, como eu falei. Então a gente tem aqui em x e aqui em y, beleza? Então, esse daqui eu vou chamar de F, a força Fy. Então essa aqui é a força, né? F. Então essa aqui é a força Fy e vai ser a força em x. Fx, meu vetor aqui, a setinha em cima. Beleza? Então vamos considerar, beleza, a gente vai considerar agora as forças, né? Agora tem que também ver os ângulos, então considera esse aqui como beta e esse aqui como alfa. E eu vou chamar esse triângulo retângulo aqui de baixo, eu vou colocar ele como, chamar ele de 1 e aqui o de cima de 2, tá bom? Então vamos resolver primeiro o que é mais comum, 1, tá bom? A gente vai ver como que vai ser, a gente vai ter que utilizar um pouquinho de trigonometria aqui. Então, resolvendo 1 aqui. Então fica o seguinte, a gente sabe que qual que vai ser a gente tem que encontrar o seno e o cosseno. Para achar esse fx, se a gente analisar, por exemplo, que aqui também é um esse lado aqui é fy, vocês não concordam? Aqui é um fy. Então a gente tem que achar esses valores aqui, o f. Então a gente pode analisar como seno e cosseno. A gente sabe que o seno de alfa, né, o seno em si, né, a gente conhece que é cateto oposto, né? Então, cateto oposto pela hipotenusa, né? Isso que é conhecido, né? Todo mundo hipotenusa. Então, nesse caso, a gente sabe que o Fy, que está aqui desse lado, dessa parede aqui, né? Vai ser Fy, é o nosso cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa.
beleza? A hipotenusa é a nossa força F. Então, a gente achou ele aqui. Então, isolando o Fy, a gente tem que Fy é igual a força vezes seno de alfa, beleza? Agora, o cosseno, né? O cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vai ser o Fx, porque é o cosseno. O C é o que? Colado, né? Colado ao ângulo. E o seno separado ao ângulo. Então a gente considera essas regrinhas assim que ajudam a gente, né? Fx dividido pela hipotenusa, né? Que vai ser o nosso F. Que vai ser, portanto, isolando Fx igual a F vezes cosseno de alfa. Então esse aqui é o nosso Fx. E quando for considerando o ângulo 2, aqui ficou meio apertado, mas assim, vou puxar aqui do lado, fazer uma separar aqui, então fica mais fácil da gente analisar. Analisando agora o triângulo 2, tá bom? Então eu vou fazer direto, mas fica mais fácil. A gente sabe que o seno de beta vai ser Fx, que vai ser aqui em cima, sobre a hipotenusa, beleza? Meio que o triângulo está de ponta cabeça, entendeu? Então esse aqui em cima que vai ser o Fx, né? Então vai ser o nosso seno. Então ele é invertido em relação ao triângulo 1. Então fica aqui Fx vai ser F igual, né? F igual a seno de beta. E o cosseno de beta vai ser Fy dividido por F, isolando, vai ficar Fy igual a F vezes cosseno de beta, tá bom? Então é isso daí. Lembrando que o seno a gente considera que o alfa e o beta eles são complementares, ou seja, complementares quer dizer que o alfa mais o beta, né, é igual a 90 graus. Então logo o seno de alfa ele é igual ao cosseno de beta e o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouco aqui sobre o plano inclinado, que é o que mais aparece sempre quando a gente se trata de aplicação das leis de Newton, né? Cai muito em provas, né? Em concursos, em exercícios aí, vocês vão deparar bastante, e é o que a gente consegue analisar bem, né? Esse exercício aqui e aplicação das leis de Newton. Antes de prosseguir, é importante ressaltar. Nem sempre você... nunca coloque assim que o cosseno é o x ou o y é o seno, dependendo das coordenadas que você for utilizar no exercício, não vai ser bem aí, entendeu? Então as pessoas ficam muito assim, em x é fx, cosseno, nem sempre, gente. Então não fique focado nisso, analise sempre o que é o cateto oposto, o que é o cateto adjacente, para vocês montarem suas equações, não fique preso a isso, entendeu? Isso aqui é só um exemplo para vocês conseguirem relembrar e assim a gente facilitar o exercício aqui. Então, pegando esse bloquinho aqui, semelhante àquele no começo da aula, a gente tem a força normal para cima e a força peso aqui, beleza? E a gente tem que analisar. Esse bloquinho aqui ele está descendo, né? Considerando que ele está descendo, eu vou desenhar ele aqui do lado aqui para a gente fazer as forças que estão sendo aplicadas nele, beleza? Então, eu vou fazer aqui. Então, só aumentar ele aqui. Então, aqui, esse bloquinho aqui. Então, a gente tem a força normal. Beleza? E depois a gente tem a força peso, né? A gente tem a força peso aqui, mas isso daqui em relação a y. E a gente tem a força P em x,
beleza? E claro, a gente também tem uma força, né? Aqui tá a direção do bloquinho, né? Aqui, em F, beleza? E às vezes a gente tem que achar o peso, ou seja, a gente tem que analisar melhor esse exercício aqui. Mas talvez está tendo nesse exercício tem uma força aplicada para baixo, ou também tem uma força contrária, que é a força de atrito, né? Nesse caso a gente não vai relacionar isso daqui ainda, tá? Mas assim, analisando só o primeiro ponto aqui, vamos analisar primeiro só a relação ao peso, tá bom? Eu vou apagar aqui, fica mais fácil para vocês não confundirem. Então, analisando, o mesmo bloquinho eu estou fazendo aqui. Então, ó, por semelhança de triângulo, esse ângulo aqui é igual ao ângulo aqui, tá bom? Logo, a gente sabe que o PX aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o nosso cateto. Vai ser o nosso cateto oposto. Logo, PX vai ser o quê? PX é igual a... que vai ser seno, certo, gente? Vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, igual a seno de θ. Px é igual a P vezes seno de θ. Analisando isso daqui, o Py vai ser o quê? P vezes cosseno de θ. Então a gente conseguiu achar a decomposição de forças. Se a gente decompõe na força peso aqui. Então, é uma forma aí. Então, a gente encontrou a decomposição da força do peso, né, da força peso em relação a Px e Py. Então, o que acontece? Mas lembrando, em y a gente não tem movimento, ou seja, a força normal ela cancela Py. Então a gente ou pode chamar, né, que a força normal, né, no caso, fica meio apertadinho aqui, a força normal é igual a Py. Portanto, considera a componente Px nesse caso, né, a Px aqui em cima, porque é a relação ao movimento do bloquinho, né? O bloquinho está em relação a x. Como assim x? Perceba, se a gente puxa um plano cartesiano aqui, a gente faz aqui em relação a x e aqui em relação a y. Então ele está em x, ele não está em y. Se fosse em y, estaria afundando, estaria voando. Ele não está, ele está descendo em x. Então por isso que se cancela o Py, né? A componente P em y com a força normal, tá bom? Agora, a gente considerando que Px é igual a massa vezes aceleração, ou seja, a gente igualando, né, no caso, então fica P seno de θ igual a massa vezes aceleração. A gente tem aqui que fica mg, opa, desculpa aqui, errei, não é igual não, é seno massa vezes aceleração. Corta a massa com massa, a gente acha a aceleração, que vai ser A igual a G seno de θ. Então a aceleração desse bloco, então a gente encontra aqui, tá bom? Então pessoal, aqui encerra a nossa aula. Isso aqui é uma ideia que a gente teve de assim, mostrar um modo geral de como são feitas as aplicações de Newton. Então a gente vai ter outras aulas de resolvendo exercícios, aqui não é. O nosso foco nesta aula é meio que mostrar, né, como que são aplicadas, principalmente a primeira, né, principalmente a segunda e a terceira lei de Newton, né, a primeira não é tanto assim, mas a gente, principalmente a segunda e a terceira, e também a questão de você posicionar e direcionar as forças, ter um cuidado em relação ao sinal positivo, que vai ficar muito evidente quando a gente for fazer exemplos, tá bom? Então não perca a próxima aula, que vai ser, a gente vai resolver alguns exercícios aí, beleza? Então, até mais, espero vocês.